Vamos falar agora então de diluição. Diluição é algo que a gente vê na química, mas a gente faz toda hora. Nossa, todo dia. É algo que está no nosso cotidiano. Por quê? Diluição nada mais é do que a gente mexer numa solução, só que somente no solvente e não no soluto. Ah, eu me embanando tudo nessas palavras solvente e soluto. Então vamos pensar aqui. O que é soluto? Soluto é aquilo que a gente dissolve, dilui no solvente. Então, por exemplo, se eu estou jogando sal na água, sal é o soluto e água é o solvente. Vou dar algumas explicações no dia a dia de como isso acontece. Sabe aquele suco concentrado que a gente compra, a gente toma? Na hora de preparar esse suco, o que a gente faz é diluir o suco. Por quê? A gente pega o soluto, ele continua igual, que é o suco concentrado, e a gente vai adicionando água para ele ficar mais aguado. Então a gente está diluindo, a gente adiciona o solvente, mas o soluto se mantém. Vamos supor que a gente está cozinhando alguma coisa e a gente colocou muita água. E aí a avó de vocês vira e fala assim: deixa mais tempo no fogo para a água evaporar. Então a água entra em ebulição e evapora, e aí a gente diminui a quantidade de água, mas o soluto continua o mesmo. Sal não evapora, por exemplo. Então a gente tem a diminuição do solvente, que é a água, mas não do soluto. Falou diluição, vocês precisam pensar. O solvente está mudando de quantidade, ou está aumentando ou está diminuindo. O soluto permanece igual. O soluto não vai aumentar, não vai diminuir. Então vamos lá. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim de cabeça. Eu tenho um recipiente e ele tem meio litro, tá? E aí eu vou colocar, e ele tem sal numa concentração comum de 0,3 gramas por litro de NaCl. E aí eu vou colocar, eu vou adicionar isso, vou juntar, eu vou colocar água nesse recipiente, tá? Eu vou colocar 1 litro de água. Vou colocar 1 litro de água. E aí eu vou ter um recipiente total que vai ter quanto de volume? 1,5. Certo? Porque se eu tinha meio antes e agora eu adicionei 1 litro, eu vou ter 1,5. E eu te pergunto assim, qual é a concentração? Uma perguntinha. A massa do sal que tinha aqui antes, ela mudou? Não mudou, porque eu não coloquei e nem tirei o sal. Mas o solvente, a quantidade que tinha antes, mudou? Mudou, porque eu coloquei 1 litro a mais. Então ela aumentou. E como é que eu consigo calcular isso? Agora a gente tem algumas fórmulas que elas são bem simples, mas é importante a gente saber essas, tá? Essa é boa de decorar. Que é a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E a concentração em mol por litro inicial vezes o volume inicial é igual à concentração em mol por litro final vezes o volume final. Gente, isso daqui sai da própria definição de concentração. De concentração é igual a massa em gramas dividido pelo volume, tá? Como a massa é igual uma na outra, a gente só iguala as massas. É isso que a gente faz pra chegar aqui. Eu só não escrevi isso porque é por causa do tempo mesmo, pra essa aula não ficar muito comprida, porque eu acho que eu já tô me estendendo mais do que eu deveria. Tá bom. A gente, então, vai usar essa fórmula. A gente tá usando concentração comum ou concentração em mol por litro? Concentração comum. Então vamos pegar aquela fórmula ali de cima e vamos substituir. Qual é a concentração inicial? 0,3. Qual que é o volume inicial? 0,5. Qual que é a concentração final? 1,5. Desculpa. Qual a concentração final? Qual a concentração final? Não sei. Quero saber. X. Qual que é o volume final? 1,5. Aí sim. Uma coisa que eu preciso deixar muito claro. Volume e volume aqui, eles vão se cancelar. Então a unidade tem que ser a mesma. Mas não necessariamente precisa ser litro, tá bom? Nem no aqui de baixo. Você pode colocar em ml, desde que o que você coloque no início, você coloque no final. E lembra que o volume final nada mais é do que o volume inicial, mais o que adicionou ou menos o que retirou, tá? Vamos fazer essa conta. 0,3 vezes 0,5 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1
vezes 5 vezes 10 a menos 1. Então isso vai dar 15 vezes 10 a menos 2. Ou, para ficar fácil de cortar, vou colocar 1,5 vezes 10 a menos 1, tá? Então isso quer dizer que a concentração final vezes 1,5. Cortei. Concentração final é igual a 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. 0,1, o quê? Grama por litro. Isso é diluição, tá bom? Vamos fazer um exercício disso então, por favor? Vou soltar aí na tela. Vocês pausam se quiserem resolver. E a gente já volta com a resolução. Vamos ler juntos? Na preparação de 750 ml de solução aquosa de H2SO4, ácido sulfúrico, de concentração igual a 3 mol por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume da solução estoque expresso em ml igual a... Quando eu li essa questão pela primeira vez, eu fiquei assim, quê? Porque ele meio que inverte a ordem que a gente normalmente está pensando dos exercícios. Então a primeira coisa que é legal a gente fazer é escrever o que está escrito, pra gente organizar nosso cérebro e perceber, poxa, isso eu sei. Vamos lá, ele falou que ele vai preparar 750 ml de solução aquosa de concentração igual a 3 mol por litro. Ele já deu o final, então, pra gente. Ele disse que no final ele quer preparar 750 ml com uma concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução inicial de 18, mol por litro. Então, antes, o que ele falou é que antes ele tinha uma solução de 18 mol por litro. E ele quer chegar numa solução que tenha 3 mol por litro e 750 ml de volume. Certo? Certo. E aí o que ele quer saber é qual o volume dessa solução ele precisa usar para chegar nesse 3 mol por litro. Você concorda que se ele usar menos, ele vai... Isso quer dizer que ele adicionou mais água. Por exemplo, se ele adicionou 750 ml, vai ser tudo a solução dele. Ele vai ficar com 18 mol por litro. Mas se ele adicionou 250 ml dessa solução antiga, o restante vai ser água. Porque ele está fazendo uma diluição. Então, quanto menos ele adicionar da solução antiga, menor vai ser a concentração. Porque mais água vai ter, diluindo. Quanto mais ele adicionar, maior vai ser a concentração. Tá? Acho que esse é o que a gente precisa entender. Então, o que ele está procurando aqui é qual que é o volume inicial. Vamos fazer nossa fórmula? Concentração em mol por litro inicial, vezes o volume inicial, concentração em mol por litro final, vezes o volume final. Gente, é gostosinho fazer isso. Concentração em mol por litro inicial é 18. O volume, a gente não sabe, ele quer saber. A concentração de mol por litro final é 3. O volume final é 750 ml. Tô colocando 750 ml, eu penso assim, meu Deus, eu tô usando concentração em mol por litro, eu tenho que usar ml, eu tenho que usar litro, o que acontece na minha vida agora? Olha uma pergunta. Ele pediu a resposta em ml. E nesse caso, como os volumes se cancelam, você pode usar a unidade que você quiser, desde que você use a mesma. Então, se você quiser colocar 750 ml aqui, você pode. Só que esse resultado aqui vai saindo em ml também. Se você quiser transformar para litro, você pode transformar. Só que saiba que esse resultado vai sair em litro. E aí você vai precisar transformar de volta, tá? Então, o mais rápido aqui é em ml mesmo. 750 ml. Ok? Agora fazer a conta. Vou simplificar 18 por 3, que vai dar 6 vezes o volume inicial, é igual a 750. Volume inicial, passo 6 dividindo. 750 dividido por 6 é igual a 125. Isso quer dizer que o volume inicial é de 125 ml. Então aqui a gente olha e ele fala assim, ó, é necessário utilizar um volume da solução estoque expresso em ml igual a 125 ml, letra B. Mas presta atenção, porque ele poderia ter feito um pega aqui, perguntar assim, ó, qual foi a quantidade de água utilizada? Se ele tivesse perguntado isso, a gente teria que fazer a mesma coisa. Só que no final, em vez de falar 125,
a gente vai fazer 750 menos 125 e dá o resultado de 575 ml. Entendeu? Exercício tem muito esses pegas e o Enem adora esses peguinhas, sabe? Então a gente precisa ficar muito ligado na interpretação do enunciado, tá? Gente, espero que tenha dado pra entender. Esse foi um exercício um pouquinho mais complicado, mas ainda assim vocês viram que diluição é um assunto tranquilo. A gente fez 2 diluições em que a gente diminuiu a concentração, porque a gente aumentou a quantidade do solvente, mas poderia ser o contrário. A gente poderia ter que aumentar a concentração diminuindo o solvente, tipo por evaporação. E seria a mesma coisa, a mesmíssima coisa, tá bom? É isso, a gente agora vai falar sobre, a gente vai estar entrando na última parte da matéria, em que a gente vai falar sobre misturas de solução sem reação. Vamos lá, vou apagar a luz e vou voltar. Então, mistura de soluções sem reação. O que isso quer dizer? Tem outro nome que talvez ajude você a entender o que a gente está falando. Mistura de soluções com o mesmo soluto. Isso quer dizer que a gente vai pegar as soluções com o mesmo soluto e a gente vai adicionando-as até a gente chegar numa solução final. Essas soluções podem ter volumes diferentes, concentrações diferentes, massas de soluto diferentes. E aí a gente vai precisar fazer uma conta para saber aonde isso vai chegar, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Na realidade vou dar um exemplo, porque eu não sei se ficou muito claro, né? Supondo que eu tenha um pote de água com NaCl. Então a gente tem aqui um bekerzinho com NaCl. E aí eu vou colocar também, eu vou juntar isso com outro beker que eu tenho, que também tem NaCl. E isso vai dar, num volume maior, obviamente, tem que fazer maior, né? Um volume maior com NaCl. O único soluto que tem nesses 3 recipientes é NaCl. Eu vou falar assim, que aqui eu tinha uma concentração de 1 grama por litro. E o meu volume, concentração comum, e o meu volume era de meio litro. E aqui eu vou colocar 1 litro, vou usar de meio litro. 1 litro. E aqui eu tenho uma concentração de 2 gramas por litro, mas eu tenho de volume, vou colocar 4 gramas por litro, mas eu tenho de volume a metade, 0,5 litros. E eu quero saber, o que eu vou ter aqui? O volume é fácil de você descobrir, é só você somar. O volume é aqui 1 litro, aqui 0,5, aqui vai ser 1,5 litro. Mas e a concentração? É só eu tomar? Tem uma fórmula. Também baseada igual a fórmula da passada. Que é essas aqui. Concentração do primeiro recipiente vezes o volume do primeiro recipiente, mais a concentração do segundo recipiente vezes o volume do segundo recipiente, mais, se tiver 15 recipientes, concentração do terceiro vezes o volume do terceiro, concentração do quarto vezes... até dá. Isso tudo vai ser igual à concentração do recipiente final vezes o volume do recipiente final. Lembra, a única regra é todos precisam ter o mesmo soluto, porque não pode ocorrer reação de jeito nenhum. E a concentração em mol por litro é a mesma coisa. Concentração em mol por litro do recipiente 1 vezes o volume do primeiro recipiente, mais concentração em mol por litro do recipiente 2 vezes o volume do segundo recipiente. Mesmíssima coisa, gente. Mesmíssima coisa. Então vamos resolver. Com isso, a gente sabe que o volume do primeiro recipiente é 1, a concentração do primeiro recipiente é 1 grama por litro, o volume do segundo é meio, a concentração do segundo é 4 gramas por litro, e a gente sabe que o volume final é 1,5. Vamos escrever aqui desse lado. Concentração do primeiro é 1 grama por litro, vezes o volume do primeiro é 1, mais concentração do segundo é 4, vezes o volume é 0,5. E isso vai ter que dar igual a concentração final, que a gente não sabe, vezes o volume, que é 1,5, que é o volume final, que a gente somou dos volumes anteriores. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 0,5 é 2, e concentração final vezes 1,5. 1 mais 2 dá 3, vou passar 1,5 dividindo, isso é igual a concentração final. Concentração final, portanto, é igual a 3. 3 dividido por 1,5
a concentração final vai dar 2 gramas por litro. Ok? Deu pra entender mais ou menos a lógica de mistura de soluções sem reação? É isso. A gente vai estar somando recipientes que têm o mesmo soluto. Por que é tão importante eu estou repetindo tanto que vai ter o mesmo soluto? Porque se não tiver o mesmo soluto, vai acontecer uma reação. E aí é a próxima aula que nós vamos ter. Que é com mistura de soluções, só que aí com reação. Vocês vão ver que muda tudo. A gente vai trazer um pouquinho de volta a estequiometria para ajudar a gente nela. Um pequeno adendo antes da gente começar a nossa penúltima, assim, vamos falar, parte da aula. Agora a gente só falta falar de misturas de soluções com reação e titulação. A titulação nada mais é do que um tipo de mistura com reação. Quando eu aprendi na escola, eu aprendi o material trouxe como mistura de soluções com reação e titulação, com coisas diferentes. Já no cursinho eu vi como uma coisa só. É que eu vou trazer pra vocês como coisas diferentes, mas só pra gente ir por partes vendo as coisas. Porque na prática mesmo, não tem ponto diferenciar os dois, porque os exercícios são muito parecidos. Lembra, a titulação é um tipo de mistura com reação. Mas ele é o tipo que mais cai e se for aparecer, provavelmente vai ser ele, tá bom? Então eu vou falar o começo agora, pra gente entender mais ou menos o que a gente tá falando. E depois a gente vai falar sobre titulação. E a gente faz mais 2 exercícios e finaliza essa aula, tá bom? Mistura de soluções com reação química. Vou pegar aqui, vou fazer um exemplo pra gente entender. Então, basicamente, agora os solutos são diferentes e os solutos vão reagir. Quase sempre que aparecer isso no vestibular, vocês vão ter que criar a reação. Como? Vocês já aprenderam reação inorgânica, lembra? Acho que foi com o Lucas lá atrás. Quando vocês aprenderam reação inorgânica, vocês aprenderam como montar reações, especialmente a reação de neutralização. A reação de neutralização é a reação que acontece entre o ácido e uma base, neutralizando, formando um sal e água. A reação de neutralização é a que mais aparece aqui, na titulação praticamente só ela. O que vai acontecer? Eles vão falar que ele vai misturar um recipiente que tem um ácido com um recipiente que tem uma base. Quando você vai misturar, o que vai acontecer? Eles vão se neutralizar. Quando eles se neutralizarem, eles vão pedir, tipo, qual é a concentração do ácido ou da base, enfim. É mais ou menos isso que vai acontecer, a gente vai ver aqui, tá bom? Eu separei um exemplo pra gente fazer, pra vocês entenderem, porque eu acho que é melhor do que só eu explicar, entendeu? Quando a gente for falar de titulação, eu vou falar o passo a passo certinho, pra gente ficar mais confiável. Vamos lá, então. Supondo que um exercício fale que a gente tem um recipiente, e nesse recipiente a gente tem HCl, ou ácido clorídrico. O H ficou horrível. Ácido clorídrico. Isso vai ser juntado com um outro recipiente que tem hidróxido de cálcio. CaOH2. O hidróxido de cálcio também é chamado de cal apagado ou cal extinta, tá? Ou cal hidratado. A gente vai juntar os dois e a gente vai resultar numa nova solução. A gente está juntando 2 soluções, uma ácida e uma básica. Quando a gente faz isso, quais informações ele deu pra gente? Ele deu que foi 0,5 litros de HCl e 0,5 litros de cal extinta. E qual era a concentração dos dois? Tinha 0,20 mol por litro de um e 0,10 mol por litro do outro. A pergunta é: qual é a concentração do sal que foi formado? E aí? O que a gente faz? A gente já sabe qual é o volume final, que é de 1 litro. Isso porque se a gente está juntando meio com meio, normalmente a gente vai conseguir 1 litro. Agora, como é que a gente consegue saber qual é a concentração? Ora, tá no nome. Com reação. Se é com reação química, a gente vai precisar fazer a reação química. Então vamos lá fazer a reação? HCl mais CaOH2 é igual a alguma coisa mais água. Assim, reações de neutralização funcionam. Como é essa alguma coisa? Lembra que pra gente formar o sal, a gente pega
os íons, o cátion da base e o ânion do ácido. Então, o cátion da base é Ca2+, e o ânion do ácido é Cl-. Vou escrever aqui em cima, só pra gente lembrar. Ca2+, Cl-. Aí a gente faz o troca-troca, ou escorrega e senta, do jeito que vocês preferirem. CaCl2. Correto, gente? Agora a gente balanceia. Então a gente vai colocar, como aqui tem 2 hidrogênios, desculpa, 2 Cls, a gente coloca 2 aqui, 2 Cls, 2 OH, 2 H2O. Tudo balanceado. Correto? Correto. Ok, agora qual que é o nosso próximo passo? Primeiro, agora que a gente já fez a equação, a gente vai ter que começar a pensar em partes como a gente vai achar esse problema. A primeira coisa que seria legal a gente fazer, e a gente normalmente sempre faz, eu vou falando passo a passo com a titulação, é descobrir o número de mols presentes no ácido e na base, pra gente saber qual que é o número de mols. Então, ó, que é a quantidade de matéria. Vou escrever aqui em cima por falta de espaço. O HCl, a massa molar... Desculpa, falei besteira, não precisa de massa molar não, a gente não tem grama. O HCl, a gente tem 0,5 a gente tem 0,2 mols em 1 litro. Só que aqui a gente tem 0,5 litros. Então quantos mols a gente tem dele? X. X é igual a... Faz a conta. 0,1 mol. Mesma coisa a gente vai fazer com a cal extinta. CaOH2. A gente tem 0,1 em 1 litro. Em meio litro dela, a gente vai ter 0,05 mol. Pronto. Por que eu fiz isso? Para você usar agora aqui no cálculo estequiométrico, para a gente conseguir achar quantos mols vai ter o sal. Porque se a gente souber quantos mols tem o sal, a gente consegue descobrir a concentração em mol por litro. Porque se a gente sabe a quantidade de mols e se a gente sabe o volume, a gente sabe a concentração. Então vamos lá. Vamos fazer tipo um cálculo estequiométrico aqui. Primeira linha é a linha dos mols, certo? A gente tem 2 mols de HCl, 1 mol e 2 mols de água, que não importa. Se você não lembra de cálculo estequiométrico, fui eu que dei a primeira aula e foi o José que deu a segunda aula. Vale a pena dar uma olhada lá de novo. Cálculo estequiométrico é muito importante, especialmente agora e com a titulação, tá? Então a gente sabe que é 2 mols, 1. Aí agora a gente vai colocar a segunda fileira com a quantidade que a gente tem dos reagentes. Então a gente tem 0,10 mols de HCl, correto? E a gente tem 0,05 mols de cal extinta. Obviamente que esse é um exercício pra gente treinar. Porque se fosse um exercício de vestibular, ele não te daria os dois. Porque não tem sentido. Se a gente já tem o 0,10, a gente sabe que aqui seria o 0,05. Mas fiquem atentos. Porque normalmente, se ele tivesse dado isso e fosse um exercício de vestibular de verdade, alguma coisa estaria em excesso. Quando ele dá a quantidade dos dois reagentes, é porque alguma coisa não está normal, alguma coisa está em excesso e você vai precisar perceber. Nesse caso não, porque foi isso que a gente criou justamente para a gente aprender junto a fazer as coisas. Mas, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse dado 0,1. Se aqui tivesse dado 0,1, eu poderia falar que a cal extinta está em excesso, porque na realidade só precisava de 0,05. É um caso de estequiometria com excesso. Sobraria 0,05 sem reagir do CaOH2. Entendeu? E aí o HCl seria o reagente limitante, tá? Mas não é o caso. Mas é só pra gente dar uma lembradinha de cálculo estequiométrico e tal. Porque vai ter um exercício que a gente vai trabalhar, um exercício mais difícil de titulação, que a gente vai trabalhar com pureza, tá? Porque essas coisas voltam, essas coisas aparecem, a gente precisa lembrar disso. Ok, então a gente pode desconsiderar, a gente precisa trabalhar só com um mesmo. Se eu tenho 0,05 mol de cal extinta, e é 1 para 1, quanto que eu vou ter do sal, cloreto de cálcio, CaCl2? Quanto que eu vou ter dele?
eu vou ter 0,05 também. 0,05 mol. É só fazer regra de 3. Agora, tudo faz sentido. Por quê? Você sabe o volume. Você sabe o número de mols. E você quer a concentração em mol por litro? Tem uma fórmula para isso. Tem regra de 3 para isso. A fórmula é concentração é igual ao número de mol sobre volume. E a regra de 3 é simples. Se eu tenho 0,05 mol em 1 litro, em 1 litro eu vou ter 0,05 mol. Ou seja, 0,05 mol por litro. Ok? Ficou ridículo isso aqui, né? Porque o volume era 1 litro já. Mas se ele fosse tipo 5 litros, você precisaria transformar. Doido, né? Doido, eu sei. Mas, gente, daqui a pouco a gente vai falar do passo a passo da titulação, mas normalmente é isso. A gente quase sempre, quase sempre a gente vai ter que descobrir o número de mols de alguém que ele deu o volume e a concentração, e aí a gente descobre o número de mols. Aí a gente passa pro número de mols, vai pro cálculo estequiométrico, descobre a pessoa que tá com o número de mols faltando, pega essa quantidade de matéria e vai achar qual é a concentração dele, usando a quantidade de matéria e o volume. Eu escrevo tudo torto, né? Vocês já perceberam, tem um problema que quando não tem linha. Mas eu me esforço. Se alguma coisa não deu pra ler, vocês não precisam ficar com vergonha, vocês me falam, porque eu não tô recebendo, tipo, tantos feedbacks, então eu não sei se tá dando pra ver a lousa com nitidez, assim, essas coisas. Eu tô vendo no YouTube e tal, mas se alguma coisa não ficar clara, vocês me avisam, porque eu corrijo, eu faço outro vídeo, tá? Devia ter falado isso no começo, mas tô falando agora. Enfim, é isso. Vamos pra titulação? Assombrada titulação? Vou apagar a lousa e aí a gente fala sobre titulação. Última parte da aula. Enfim, a gente chegou na titulação. Praticamente é o que a gente já fez em mistura de soluções com reação química. A titulação é isso. A única diferença é que a gente vai... É um nome mesmo, porque a gente vai titular uma coisa na outra. Em vez de a gente só jogar e misturar, a gente titula. E aí o volume é o volume que foi necessário para neutralizar algo. Entendeu? Vou explicar melhor. Quando a gente está usando a titulação, a gente vai usar quase sempre essas duas vidrarias. Que são a uretra, que é onde a gente coloca o titulante, que é a reação, que é um dos reagentes. E aí aqui não é uma flor, é uma torneira. É uma torneirinha que a gente vai abrindo e vai pingando. E aqui a outra vidraria chama Erlenmeyer. Isso mesmo. Erlenmeyer. Isso. E é aqui que vai ficar o outro reagente. Normalmente o reagente que a gente não sabe o que é e a gente quer descobrir a concentração, tá bom? Os nomes são importantes? Não muito, mas eu já vi pedir. Mais em outros vestibulares e não como foco da questão. Mas aparece, e se aparecer não se assustem, tá bom? Na realidade é só o nome mesmo das vidrarias, tá? Que é utilizada para titulação. Então, como vai funcionar a titulação? Normalmente a gente vai colocar, por exemplo, uma base aqui que a gente não sabe qual é a concentração da base. A gente sabe o volume, mas a gente não sabe a concentração. E aqui a gente vai colocar um ácido que a gente sabe. A gente sabe exatamente qual é o volume, a gente sabe exatamente qual é a concentração, e a gente vai pingar esses dois, e vai pingar. E aqui dentro a gente vai colocar um corante de pH, que ele muda de acordo com o pH. Então, por exemplo, não lembro nenhum de cor agora, mas a gente coloca esse corante, o exercício sempre vai falar, colocou tal corante, azul de metila, e quando o corante mudou de cor, ele parou. Então, automaticamente, quando muda de cor, você para, porque isso quer dizer que neutralizou. O pH mudou, entendeu? Você para de pingar, faz a conta de quanto você usou. O volume utilizado é o suficiente pra gente calcular a quantidade de mols que entrou aqui, e pela quantidade de mols que entrou aqui, a gente vai pra reação. Lá na reação, a gente joga esse mol, descobre a quantidade de mols do desconhecido, e a gente volta pra cá. E com o volume e quantidade de mols, que nem a gente fez no exercício passado, a gente descobre a concentração. Vou falar mais uma vez. Primeiro passo. Com o reagente que a gente conhece e com o volume utilizado, descobrimos o número de mol. Com o número de mol, a gente vai até a fórmula,
até a reação e descobre o número de mol de quem a gente não conhece. Com o número de mols do que a gente não conhece e com o volume, a gente consegue descobrir concentração. Basicamente, titulação, na grande maior parte dos casos, vai ser isso. Ou pequenas derivações disso. Mas algumas vezes as coisas pioram um pouco. Eu trouxe um exercício um pouco fora do convencional pra gente trabalhar, que ele vai falar sobre pureza. E a gente vai ser o último da aula. Daqui a pouco a gente vai fazer. Antes eu queria dar um exemplo do que eu acabei de falar, tá bom? Peguei aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos supor que no laboratório, vocês são cientistas. E no laboratório, vocês têm uma solução de ácido sulfúrico que vocês não sabem qual é a concentração em mol por litro, porque vocês esqueceram de anotar quando pegaram. E agora vocês precisam descobrir antes que o chefe de vocês volte e descubram que vocês fizeram merda. Então vocês precisam descobrir. E aí vocês pensam, eu sei fazer uma reação de neutralização. E eu tenho hidróxido de sódio aqui. Então eu tenho NaOH. E você conhece o NaOH, porque tá lá na etiqueta. Não teve como você ferrar com isso. Então você sabe que o NaOH, ele tem uma concentração em mol por litro de 0,1 mol por litro. O próprio nome já disse. E um volume... uma concentração de 0,1 mol por litro. E você não sabe o ácido sulfúrico. Certo? Você precisa descobrir. Mas você sabe, no Erlenmeyer, olhando aqui, que o volume do ácido sulfúrico é de 10 ml. Um pouquinho. Aí você vai lá, coloca aqui os 10 ml, coloca o NaOH, o hidróxido de sódio, abre a torneirinha e vai pingando. Coloca o corante, né, de pH, o que você sabe que precisa usar. Quando mudou de cor, estava incolor, ficou rosa. Você para. Você vê quanto que você gastou. E você gastou exatamente 20 ml. Então o volume de NaOH gasto foi de 20 ml. Qual é a concentração em mol por litro? Gente, agora é que a brincadeira começa. Primeiro passo, lembra que eu falei? Do que a gente conhece, vamos descobrir o número de mols. Para quem preferir, ele não deu equação. Então se quiser já pode escrever, tá? Vou escrever aqui, ó. NaOH mais H2SO4. Os dois juntos. Não dei espaço, né? Mas os dois juntos vão formar Na2SO4 mais H2O. Isso mesmo? Deixa eu ver. Isso, agora a gente vai balancear. Aqui tem Na2, a gente coloca 2Na. E se a gente for ver o número de águas, também 2 águas. Fechou? Fechou. Tá, fizemos a reação. Vamos voltar pra cá. Então a gente tem um que a gente não conhece e um que a gente conhece. Vamos descobrir a quantidade do número de mols, a quantidade de matéria utilizada, que a gente pode descobrir a quantidade de matéria do H2SO4 usando o cálculo estequiométrico. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, vamos transformar esses volumes em litros pra gente não ter o perigo de a gente tropeçar nisso. Então, ó, 20 ml é 20 vezes 10 a menos 3 ou 2 vezes 10 a menos 2 litros. 10 ml, 10 vezes 10 a menos 3 ou 1 vezes 10 a menos 2 litros. Divide por 1000. Vamos lá. Eu tenho 0,1 mol de NaOH em 1 litro. Quantos mols eu vou ter em 2 vezes 10 a menos 2? X. X é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes 0,1. 2 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Essa é a quantidade de mols que eu tenho de NaOH. Então vamos agora para cá, para a fórmula. A gente sabe que a gente tem 2 mols de NaOH para cada 1 mol de H2SO4. Isso quer dizer que se eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, quanto que eu vou ter de H2SO4? Só colocar a proporção. Tá vendo que é de 2 para 1? Então Y vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3. Estamos pegando o jeito. Se quiser resolver, pode resolver, tá? É só cortar aqui, ó, 2 com 2 e Y10 menos 3. Estou falando que às vezes dá pra gente ver direto, ó. Aqui é 2 para 1, aqui também vai ser 2 para 1, tá? Divide por 2. Então a gente já descobriu que o número de mols de NaSO4 é 2 vezes 10 menos 3.
A gente usou isso para descobrir que o número de mols de HSO... Falei errado. O número de mols de NaOH é 2 vezes 10 menos 3. E a gente usou isso para descobrir o número de mols de H2SO4. Tá? Tá. Com o número de mols de H2SO4, a gente pode voltar aqui e calcular a concentração em mol por litro. Então, olha aqui. Se a gente tem 1 vezes 10 a menos 3 mols em 1 vezes 10 a menos 2 litros, quanto a gente teria em 1 litro? Vou colocar Z. Vai em cruz, assim. Vamos cortar aqui, ó. A gente coloca 10 vezes 10 a menos 3. A gente corta esse 10 a menos 3 e a gente faz 10Z é igual a 1. Portanto, Z é igual a 1 sobre 10. Z é igual a 0,1 mol. Logo, a concentração molar é de... Até colocar de azul. 0,1 mol por litro. Ok? Não espero que isso tenha ficado claro assim de primeira, sabe? Faz sentido. Faz. Mas é um caminho um pouco turbulento. Nosso primeiro passo foi descobrir a quantidade de mols no NaOH, que era o reagente que a gente conhecia. Nosso segundo passo foi, sabendo a quantidade de mols, a gente usou da proporção que a gente conheceu, que a gente construiu, para descobrir o número de mols do reagente que a gente não conhece. Quando a gente conseguiu o número de mols do reagente que a gente não conhece, a gente conseguiu criar a gente conseguiu achar a concentração em mol por litro. Tá? Gente, é mais isso. A nossa aula de hoje. E agora eu vou fazer 2 exercícios, os últimos 2 exercícios que estão na listinha. Vocês vão ver, eu peguei 2 exercícios um pouco menos convencionais. Eu acho... o primeiro é mais normal, assim, é mais ou menos isso que a gente fez aqui. A gente vai repetir. E o segundo é um pouco diferente, ele vai de pureza. O que eu queria perguntar pra vocês também é que se alguém se incomodar, tipo, em fazer... Eu prefiro fazer exercícios um pouco mais diferentes durante a aula. Acho que às vezes ele é mais válido. Mas se vocês preferirem, eu posso deixar exercícios pra casa e tentar fazer exercícios mais simples durante a aula. Tô tentando equilibrar os dois, sabe? Fazer sempre um simples e um que foge. Acho que esse é um jeito bom. Mas se alguém achar que não é tão bom assim, me fala, a gente vê pra sempre melhorar, tentar fazer o melhor, assim, pra todos. O pessoal possa entender melhor, tá? Então vamos pro 5º exercício. Vamos acabar, então? Exercício número 5. Desejando-se verificar o teor do ácido acético em um vinagre obtido numa pequena indústria de fermentação, pesou-se uma massa de 20 gramas do mesmo e diluiu-se a 100 centímetros cúbicos com água destilada em balão volumétrico. A seguir, 25 centímetros cúbicos dessa solução foram pipetados e transferidos para o Erlenmeyer, sendo titulados com solução de 0,100 mol por litro de hidróxido de sódio, do qual foram gastos 33,5 centímetros cúbicos. A concentração em massa do ácido no vinagre em porcentagem é... E ele deu que a massa molar do ácido acético é de 60 gramas por mol. Muita coisa, né? Ele tá falando de titulação, obviamente, porque ele falou que a gente vai ter um Erlenmeyer, ele tá titulando, ele deu um ácido e uma base, só que no final ele perguntou concentração em massa do ácido no vinagre em porcentagem, ele pergunta título de massa, então é um exercício curioso, né? Vamos lá, vamos tentar. Se vocês tentaram resolver, fico muito feliz. Não é um exercício fácil, eu peguei 2 exercícios difíceis de titulação, bem difíceis mesmo. Provavelmente no vestibular, se isso aparecer no Enem, vai aparecer de uma forma mais simples, mediana, mas eu gostaria que a gente abordasse isso, porque eu abordei o jeito simples, né, agora, e agora vamos tentar fazer uns exercícios mais complexos pra gente ver até onde a titulação pode ir, e ver que também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Qualquer dúvida, anotem, já pode me mandar mensagem, pausa a aula e me manda mensagem, de verdade, qualquer dúvida. Resolva esse exercício de novo se for preciso. Ok. Ele falou, então, que eles pegaram ácido acético, pegou uma massa de 20 gramas, diluiu em 100 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que mililitro.
diluiu a 100 centímetros cúbicos com água destilada e depois pegou 25 centímetros cúbicos, 25 mililitros dessa solução e pipetou e transferiu para o Erlenmeyer. Então aqui dentro a gente já sabe que tem o ácido acético. Ok? Aqui dentro a gente já sabe que tem o ácido acético e a gente sabe o volume dele, porque ele contou pra gente que o volume é de, perdi aqui, 25 mililitros, 25 ml, 25 centímetros cúbicos. E aí, essa solução foi titulada, quem tá aqui que titula, foi titulada com solução de 0,100 mol por litro de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, NaOH. A concentração de 0,100 mol por litro. E ele deu qual que foi o volume gasto, que aqui, de acordo com o enunciado, é de 33,5 centímetros cúbicos. 33,5 ml. Já dá pra ver que os números não vão ser os números mais legais do universo. Ótimo. Ele deu que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol. A gente não sabe qual que é a concentração do ácido acético. É isso, gente. E aí, o que a gente vai fazer primeiro? A gente pode começar tentando descobrir a quantidade do número de mols do NaOH para a gente conseguir descobrir a concentração em mol por litro do ácido acético. Isso vai ser bom, por quê? Porque quando a gente conseguir identificar a concentração em mol por litro do ácido acético, a gente pode, a partir daí, e usando da massa molar, desenvolver uma estratégia para conseguir achar a concentração em massa do ácido no vinagre, tá? Então, nosso primeiro passo vai ser esse. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. A gente tem 0,1 para 1 litro. Lembrando que 33,5 mililitros é a mesma coisa que 33,5 vezes 10 a menos 3. Então, a gente vai ficar com ou 3,35 vezes 10 a menos 2. 0,1 é igual a 1 litro. E 3,35 vezes 10 a menos 2 é igual a x. Logo, x, que é o número de mols de NaOH, vai ser nada menos nada mais que 3,35 vezes 10 a menos 3, 10 menos 2 vezes 10 menos 1, mols. Ok? Hora da gente montar aquela fórmula. A fórmula de hoje pode ser um pouco complicada, porque a gente normalmente não usa o ácido acético. Mas ela também não é impossível de montar. Porque nada mais é do que uma reação ácido-base. Ok. E agora a gente vai balancear. No caso, ela já é balanceada, tá? Então é tudo 1. Agora a gente tem essa reação, que é a reação de neutralização, que está acontecendo quando a gente abre a torneirinha e está pingando hidróxido de sódio no ácido acético, desculpa. Então é tudo 1 mol para 1 mol. Então olha aqui, 1 mol para 1 mol. Se a gente usou 3,35 vezes 10 a menos 3 de ácido acético, a gente vai ter que usar 3,35 vezes 10 elevado a menos 3 de hidróxido de sódio. Isso quer dizer que quando a gente vem pra cá, a gente já sabe qual que é o número de mol. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo. Então a gente vai colocar aqui, a gente sabe que a gente tem 3,35 vezes 10 a menos 3 em 25 ml. E 25 ml são quantos litros mesmo? 25 vezes 10 a menos 3. Em 25 vezes 10 a menos 3. Mas a gente quer saber mol por litro, não quer? Então, em 1 litro, quantos mols vão ser? Quantos vão ser o mol por litro? Então, deixa eu trocar incógnita. Então, Y. A gente faz essa conta, ó, corta esses 10 a menos 3, que tem dos dois lados, a gente faz essa conta. Eu já fiz essa conta, porque ela é uma conta bem chatinha. Deixa eu só encontrar aqui.
25y é igual a 3,35. Passo 25 dividindo. Y é igual a 0,134 mol. Ou seja, o ácido acético vai ter uma concentração em mol por litro de 0,134 mol por litro. Ok? Agora a gente já sabe quantos mols a gente tem em 1 litro. Acabou o exercício? Por quê? Porque não foi isso que ele perguntou. A gente sabe que a gente tem 0,134 mols em 1 litro. Mas lembra que no começo ele pesou uma massa de 20 gramas do mesmo e diluiu a 100 centímetros cúbicos, ou seja, 100 ml? Se no começo, quando tinha 100 ml, a gente tinha 20 gramas de ácido acético, se a gente conseguir saber quanto em tese teria... Tô falando tudo complicado, eu vou voltar de novo. Se no começo ele falou que a gente tinha 100 ml e desses 100 ml, 20 gramas eram de vinagre, se a gente conseguisse ver quanto de ácido acético teria em 100 ml, a gente conseguia fazer a proporção em gramas. Deu pra entender mais ou menos? Ó, o que eu vou fazer? Eu não sei que tem 0,134 mol em 1 litro. Quanto será que tem em 100 ml? Vai dar um número lá. Se eu pego esse número e comparo com o do vinagre, eu sei qual que é a porcentagem de massa de ácido acético dentro do vinagre. Ó, vamos dar uma olhada. 0,134 mols eu tenho em 1 litro. Vou colocar os passos para a gente não se perder, porque a luz é pequena, mas o primeiro passo foi descobrir o número de mols. O segundo passo foi descobrir o número de mols do ácido acético. O terceiro passo foi a gente descobrir a concentração. E o quarto passo está sendo a gente descobrir quanto tem em 100 ml. Quantos mols tem em 100 ml. Então, ó, a gente sabe que tem 0,134 mols em 1 litro. Mas e em 100 ml? Que é 100 vezes 10 a menos 3. Ou 10 a menos 1. Eu vou colocar aqui W. W é igual a 0,134 vezes 10 a menos 1. Também não fez esse número, então eu vou fazer que isso aqui é 13,4 vezes 10 a menos 2 ou 13,4 vezes 10 a menos 3 quando a gente multiplicar. Tá? Então a gente tem 13,4 vezes 10 a menos 3 em 100 ml. Agora a gente precisa descobrir quantas gramas são isso daqui. Isso aqui corresponde a... A gente sabe, porque ele deu, que a massa molar é de 60 gramas por mol. Então eu tenho 60 gramas em 1 mol de ácido acético. Então isso quer dizer que em 13,4 vezes 10 a menos 3 mols, eu vou ter Z. Eu tô ficando sem letra. Z. Então a gente vai multiplicar em cruz e vai resolver essa conta, que vai dar 0,804. Isso quer dizer que lembra que no começo ele falou assim, ó, um vinagre obtido numa pequena pesou-se uma massa de 20 gramas em 100 ml. Isso quer dizer que em 100 ml de ácido acético a gente tem 0,804 gramas. Só que em 100 ml de água a gente tem 20 gramas de vinagre. Então, é só a gente fazer a proporção. Último passo. Se 20 gramas é o total de vinagre, 100%, quanto é só o ácido acético? 0,804. Se a gente simplificar aqui, dá para dividir por 20, vai ficar 5 e 1. 0,804 vezes 5 vai dar 4,02%. Essa é a porcentagem referente à letra A. Vamos dar uma olhada de novo, porque esse exercício ele não é fácil. Ele é extenso, mas ele também não é complicado. Ó, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente tinha a concentração em mol por litro e a gente tinha o volume. Então a gente conseguiu descobrir a quantidade de matéria, o número de mols. Com a quantidade de matéria, a gente jogou lá na fórmula e fez a estequiometria e descobriu que se o hidróxido de sódio usa 3,35 vezes 10 a menos 3, o ácido acético também usa, porque a proporção é de 1 para 1. Então ele também tem a mesma quantidade de mols. Voltando para cá,
Se ele usa 3,35 vezes 10 a menos 3 mols em 25 ml, então em 1 litro ele vai usar 0,134 mols. Então a gente descobriu que a concentração em mol por litro é de 0,134 mol por litro. Se ele usa 0,134 em 1 litro, então em 100 ml ele usa 13,4 vezes 10 a menos 3, ou 0,0134 mols. E isso é referente a, usando a massa molar, que a gente sabe que 1 mol é 60 gramas, porque o exercício deu, a gente descobre que 13,4 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,800 gramas. E assim, como a gente já sabia no começo que a gente tinha sido usado 20 gramas de vinagre, a gente coloca que 20 gramas é igual a 100%, que 0,804 é igual a x. E a gente descobre que x é igual a 4%. Ou seja, o título, ou a porcentagem em massa que foi pedida aqui, é de 4%. Agora, tenta fazer o nosso último exercício, que eu já volto com a resolução. Sexto e último exercício do Em Aula. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, uma analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml da solução. A analista separou 10 ml dessa solução e realizou a titulação, utilizando fenolftaleína como indicador. A neutralização dessa alíquota foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração 0,5 mol por litro. O teor de pureza da amostra do ácido sulfúrico analisado é aproximadamente... Vamos anotar os dados para a gente começar a pensar nesse exercício. Primeiro ela começa parecido com aquele outro exercício, né? Falando que ela dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml da solução. E que nem o outro, a gente vai deixar isso aqui pro lado por enquanto. Ele não é útil pro início do nosso desenvolvimento do exercício, tá? Então, vamos lá. A analista separou 10 ml dessa solução e realizou a titulação, utilizando fenolftaleína como indicador. Qual solução? De ácido sulfúrico. Então logo a gente já descobre que o ácido sulfúrico é quem ela vai colocar no Erlenmeyer. Vocês viram que eu apaguei sem querer, né? Mas aí eu desenhei de novo, ficou mais ou menos... Não é uma bosta, mas tudo bem. Vou colocar aqui, que aqui é o ácido sulfúrico, H2SO4. A gente já precisa estar sabendo esses assuntos, ó. Eu sei que talvez vocês não vão prestar Einstein, essa questão aqui é do Einstein, mas ela é da VUNESP. Quem faz é a VUNESP, outras provas podem pegar questões parecidas. É importante a gente lembrar que muitas delas, inclusive o Enem, não vão te dar sempre o nome das substâncias. É importante a gente estar familiarizado com elas, tá? O nome não, o desenho. Isso que eu quis dizer, mas é o símbolo. A analista separou 10 ml dessa solução. Então a gente já sabe que o volume disso aqui é 10 ml. E aí você já precisa pensar, 10 ml, 10 vezes 10 é menos 3 litros. Isso, boa. E realizou a titulação, utilizando fenolftaleína como indicador. É um indicador de pH. A neutralização dessa alíquota foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, NaOH. Então ele adicionou NaOH, ele adicionou 40 ml de NaOH, e isso foi o suficiente para neutralizá-lo. E a concentração era de 0,5 mol vezes litro elevado a menos 1. Ou seja, mol por litro. Certo? Ok. Agora ele quer saber o teor da pureza da amostra de ácido sulfúrico analisado. Você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Vamos começar por partes? Vamos então ver o que a gente tem? Se fosse algo normal, se fosse uma questão normal, a gente não pegaria... descobriria o número de mols do NaOH e depois a gente escrever a equação de neutralização para descobrir o número de mols do ácido sulfúrico. Acho que é um ótimo começo. Então, ó, vamos lá. A gente sabe que 40 ml é 40 vezes 10 a menos 3 litros. 10 ml é 10 vezes 10 a menos 3 litros. Divide por 1000. Então, se eu tenho 0,5 mol em 1 litro, em 40 vezes 10 a menos 3, eu vou ter x. Se você realizar essa conta, você vai ver que vai dar 20 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Esse é o número de mols. Vamos fazer então a reação de neutralização? Então vai.
H2SO4 mais NaOH. Juntos, eles vão formar, pega o cátion da base e o ânion do ácido para formar o sal, Na2SO4 mais a água, H2O. Tem 2 sódios aqui, tem um aqui, a gente precisa corrigir. Tem 2, 4 hidrogênios no total, a gente precisa corrigir aqui também. Pronto, balanceamos. Balanceada a equação, a gente pode fazer a proporção. A gente tem 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de hidróxido de sódio. A gente sabe que a quantidade de hidróxido de sódio é 20 vezes 10 a menos 3. E isso quer dizer que a quantidade de mols de ácido sulfúrico é... Dá pra fazer a proporção aqui, não dá? Aqui não dobrou? Aqui tem que ter dobrado também. Então eu que dividir por 2. 10 vezes 10 a menos 3. Não se sentiu seguro? Não tem problema. 1 vezes 20 vezes 10 menos 3, 20 vezes 10 menos 3. 2x é igual a 20 vezes 10 menos 3. Passa o 2 dividindo, 10 vezes 10 menos 3. Então a gente tem 10 vezes 10 menos 3 mols de H2SO4. Agora que tá o pulo do gato. Quando você chega e você descobre essa quantidade, dá vontade de você falar: vou descobrir a concentração molar. Mas você até pode descobrir a concentração molar. Você vai ver que ela vai dar 1 mol por litro. Se você quiser descobrir, pode descobrir. Mas ela não vai te levar a nenhum lugar. O que a gente já precisa tá aqui, que é o número de mols. Com o número de mols, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar e ver o que ele pediu. Ele falou pro... eu apaguei aqui o que eu escrevi e voltei um pouco, porque meus cachorros começaram a latir muito. E aí eu vou passar daqui. Eles ainda estão latindo um pouco, mas diminuiu. Vou continuar daqui o que eu tava falando. Bem, então a gente acabou de obter o número de mol, que é 10 vezes 10 a menos 3. A gente conseguiu a partir do hidróxido de sódio. Isso quer dizer que o ácido sulfúrico eu tenho o número de mol de 10 vezes 10 a menos 3. Agora é a hora da gente virar e falar assim: aqui tá escrito consulte a tabela periódica. Porque no vestibular do Einstein tem tabela periódica e ele não deu os dados da massa molar. Então você vai lá e vai pegar a massa molar do H2SO4, que a massa molecular é de 98 gramas por mol. Aí você tem que fazer a conta, tá? Pegar a massa do hidrogênio, do oxigênio, do enxofre, faz a conta. A gente descobre que tem a massa molar é de 98 gramas por mol, ok? E o que isso significa? Por que eu não vou calcular a massa molar e etc? Tá vendo que esse M aqui é de massa molar e esse daqui é de concentração. Concentração em mol por litro, tá? Por que eu não vou calcular a concentração em mol por litro do ácido sulfúrico? Você até pode. Vai dar 1 mol por litro. Mas ela não é necessária pro nosso entendimento aqui. Por quê? Porque olha aqui que ele falou. Ele falou que a gente quer descobrir que um analista dissolveu 14 gramas do ácido em água, em 100 ml de água, certo? E essa foi a dissolução que foi feita. Depois ela só usou 10 ml essa água. Isso quer dizer que nessa água de 10 ml, a gente tinha 1,4 gramas de ácido sulfúrico impuro. Tinha alguma outra coisa nele. Então, nessa alíquota aqui que deu pra gente, a gente tinha 10%, a gente tinha 1,4, porque se a gente tinha 14 gramas em 100 ml, em 10 ml a gente tem 1,4, a gente tem 1,4 gramas de ácido sulfúrico. Mas a gente quer saber quanto desse ácido sulfúrico é realmente ácido sulfúrico puro, que não são impurezas. Como que a gente descobre isso? A gente sabe que existem 98 gramas de ácido sulfúrico em 1 mol. E a gente sabe quantos mols de ácido sulfúrico realmente tem. Por que a gente sabe? Porque só o ácido sulfúrico puro, toda vez que se fala de pureza, só o que é puro reage, entendeu? O que é impuro não reage. Na estequiometria a gente tira o impuro, a gente não reage à parte impura do reagente. Então a gente sabe que de mol de ácido sulfúrico a gente tem 10 vezes 10 a menos 3 mols. Então, se 98 gramas é 1 mol, 10 vezes 10 a menos 3, a gente vai colocar Y. Isso quer dizer que a gente faz essa continha, que vai resultar em 0,98
gramas. Então a gente sabe que a parte que tem de mols aqui, que está em 10 ml, são 0,98 gramas. Só que a gente sabe também que o que entrou foi 1,4. Então, por que não deveria ter dado 1,4? Se fosse puro, deveria, mas é impuro. E ele pediu a porcentagem, o teor da pureza. Se 1,4 é tudo que entrou, 1,4 gramas é 100%, nossa, 0,98 gramas é o tanto que a gente quer saber, que é o teor da pureza. Se a gente resolver, isso daqui vai dar, finalmente, em 70%, que é o grau de pureza, que é a letra C. Espero que tenha dado para entender, de verdade. Eu sei que esse exercício foge um pouco. A maior parte vão usar essa ideia básica de que a gente precisa descobrir um número de mol de algo conhecido pra gente jogar lá na estequiometria e voltar pro que a gente não conhece. E é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, tá? Gente, é assim que eu encerro a aula de hoje. Depois disso tudo que a gente falou, eu provavelmente devo estar na frente de vocês. Então, se vocês quiserem pausar pra copiar, tá? Então agora a gente encerra a aula de hoje, essa é a última aula de soluções. Eu espero que tenha ficado claro. Foram muitos assuntos mesmos, e assuntos um pouco difíceis, eu sei. Façam a lista de exercícios com carinho, e se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar. No momento que vocês estiverem finalizando esse vídeo, podem me mandar também no WhatsApp um áudio. Se quiser que eu grave um vídeo, eu gravo escrevendo aqui, o que vocês precisarem, de verdade. E acho que é mais isso. Para os alunos novos, bem-vindos. Espero que vocês aproveitem muito. E espero que esteja tudo certo mesmo em termos de quarentena aí para vocês e com a família de vocês. Tá bom, gente? Tchau!